Olá, querido aluno, querida aluna, nossa aula de hoje, prevista para o nosso período de História, está na página 87, da página 87 até 89. Por que era assim naquele tempo? Por que nem todos podiam participar da democracia? Por que a cidadania era tão diferente? Enfim, para os atenienses, ela era baseada em dois princípios. Dois princípios que vão chocar vocês. Primeiro, as mulheres não eram consideradas pessoas ativas na vida pública, na vida política. Elas dedicavam-se apenas ao cuidado do marido e dos filhos. Também os escravos não eram considerados cidadãos capazes de ajudar no governo. Eles eram mera propriedade dos seus senhores. A questão número 1 da atividade da página 87, ela propõe para a gente uma comparação entre a democracia e a antiguidade lá da Roma Antiga. Essa comparação mostra que hoje o voto no Brasil ele é um direito universal, todos podem votar, homens, mulheres, idosos. Também temos o voto secreto e até os analfabetos, pessoas que não leem e não escrevem, também têm o direito de opinar. Então, para nós pensarmos agora na atividade número 1, tá bem? Da página 87, com isso que a prof falou antes. As diferenças. A letra A. A democracia em Atenas, na Grécia Antiga, oferecia liberdade política a todos os indivíduos da população? Não oferecia a todos. Eles tinham só os homens, podiam votar. A letra B. Podemos dizer atualmente vivemos num país democrático? Sim, podemos dizer sim. O Brasil tem uma Constituição e o povo é que escolhe os seus governantes. Então, nós vivemos num país democrático. As letras C e D vamos fazer juntos na nossa aula ao vivo de amanhã, ok? Porque essa precisa de debate, nós vamos ter que discutir. Vou pedir para vocês pegarem o marca-texto, que tem um textinho no final da página 87, que está falando sobre a definição da democracia. Então, eu quero que vocês marquem esse textinho de acordo com o que nós vamos conversar. Então, o interesse dos cidadãos em primeiro lugar. A democracia funciona assim. Também é dever de respeitar a vontade geral do povo. O cidadão não pode sair fazendo o que bem entende. Nós precisamos respeitar a vontade geral do povo que está expressa nas leis. Também é importante participar da política do país, se informar de quem está, dos candidatos, em quem nós vamos votar. Não podemos apenas não participar e depois criticar. E também fiscalizar a atuação dos governantes no nosso país também é dever do povo, também devemos fazer isso. A página 88 está falando sobre a república. Esse termo, res publicae, vem do latim, que significa coisa pública, ok? Na antiguidade, lá em Roma, a república que eles estavam trazendo para a população, fazendo nascer agora na população e derrubando a monarquia, tirando a monarquia do poder, significava que o povo, então, iria participar da elaboração das leis. Mas como? Como que o povo iria participar? A partir de 3 instituições públicas. Não assim falando, agora eu decido. Não, tinha uma organização. E essa organização deles, essas 3 instituições públicas, alguns do povo poderiam participar, outros não. Eu sei que vocês vão pensar, nossa, mas hoje em dia não é assim, mas a república estava recém-nascendo, então eles estavam passando da monarquia para a república, então tem algumas diferenças, ok? Vocês vão perceber assim, nem todos participavam, só os patrícios, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas era assim mesmo. Então, primeiro a magistratura, vou pedir para vocês marcarem na página 88 o que fala sobre a magistratura. Também o Senado e as assembleias. Então, lá na magistratura eram os cônsules, censores, edes e questores, responsáveis pelas finanças, responsáveis por dirigir o exército e também a política, dentre outros cargos. O Senado, quem podia participar do Senado? Ali se formava o Conselho de Anciãos, que era composto pelos proprietários das terras, os patrícios. Os patrícios eram os ricos da época, assim, de grandes fazendas, grandes terras, tá bem? E também as assembleias. A Assembleia Tribal, tanto os comícios quanto o Conselho dos Plebeus. Esses grupos de pessoas eram os que elaboravam as leis para cada partezinha de cada interesse. Então, saúde, educação e assim por diante, mais ou menos parecido com o que nós temos hoje.
mais ou menos parecido. Quero que vocês marquem no finalzinho da página 88 o parágrafo que traz ali falando sobre os plebeus e os patrícios. Na sociedade romana, tinham os plebeus, que eram os pobres, e os patrícios, que eram os ricos. Os patrícios, eles tinham as melhores e maiores terras da cidade. Já os plebeus eram membros da classe inferior, os mais pobres. E os plebeus, eles lutaram pelos seus direitos. Lá na página 89, vocês vão encontrar 5 tópicos que os plebeus conseguiram conquistar através dos seus enfrentamentos. Então, eles colocaram adiante a sua opinião. E eu quero que vocês marquem ali, por favor, os 5 tópicos. O fim da escravidão, né, por motivo de dívida. Então, quando a pessoa tinha uma dívida, ela se tornava escrava até pagar a dívida. Agora, não era mais. A legalização dos casamentos entre patrícios e plebeus, porque antes o rico não podia casar com o pobre e assim por diante. O livre acesso às magistraturas, a admissão de plebeus como membros do Senado e a transformação das decisões do Conselho dos Plebeus em leis. Desses 5... vocês vão escolher para fazer a questão número 2, que diz assim: dentre estas conquistas, qual você considera mais importante? Por quê? Resposta pessoal, a gente vai conversar depois na nossa aula. Número 3, que problemas podem ocorrer quando o poder fica centralizado em uma só pessoa? Pode ser que aquela pessoa não compreenda as necessidades dos demais, pense só em si, não é mesmo? Então, quanto mais divisões tiver no poder, como diz o ditado, né, 2, 3 cabeças pensam melhor que uma. A questão 4, a divisão do poder, então. Como ocorria no governo lá republicano, é uma boa forma de organizar? Sim, é uma boa forma, porque quando o poder ele é dividido, ele não fica na mão só de uma pessoa, vários pontos de vista são levados em consideração. E a questão número 5 quer saber se tem semelhanças e diferenças entre a Roma Antiga, a República de Roma Antiga, e a República Brasileira atual. Claro que tem. Um dos pontos que eu considerei aqui é o Estatuto da Criança e do Adolescente e também o Estatuto do Idoso. Nós trabalhamos o Estatuto do Idoso na disciplina de Geografia, né, bimestre passado, e o Estatuto da Criança e do Adolescente em português, ainda com o texto da Mariinha, né, trabalhadora infantil, nós trabalhamos esse documento. Então, no sistema republicano romano, não existiam esses direitos, não eram garantidos, como são hoje. Além do voto, né, que hoje é garantido para pessoas analfabetas e também para mulheres, que antigamente, ou no sistema lá de Roma, republicano da Roma Antiga, as mulheres não tinham esse direito, né, e as pessoas analfabetas também não. Então, apesar das diferenças, nós podemos perceber aí o nascimento da República, a República começando a existir. Hoje nós temos, sim, muito mais direitos garantidos do que nas primeiras repúblicas e continuamos lutando pelos direitos do povo, né, das crianças, mulheres, idosos e assim por diante. Por isso, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela participação na aula de História. Nos vemos amanhã na aula ao vivo. Um grande beijo!